Ó, paciente submetido à espuma da safena magna com polidocanol 3%. O paciente tinha uma insuficiência de safena magna e colaterais em face medial de coxa e de perna. E tinha colaterais bem grandes na face medial de coxa e de perna. Então, foi feito 5 ml de polidocanol 3%, 1 mais 4 em safena, porque era um trajeto de safena só até o terço médio de coxa, depois saía essa tributária varicosa, e mais 2 punções de polidocanol a 1%, 1 mais 4, cada punção 4 ml, no total de 8 ml. Isso há uma semana. O paciente voltou com esse tipo de reação na pele. Eu queria sugestões de vocês. Júlio, quer falar alguma coisa? Fala, Elias, que coxa. Boa noite. Não sei do que você tá legal, amigo. Olha só, nesse caso aí, na verdade eu faria diferente o modo do início, né? Na verdade, nas aplicações, houve a priori, né? Olhando assim, com as informações repassadas, fizeram um volume grande por punção, de repente, e talvez a depender do calibre da veia, talvez até uma concentração baixa do polidocanol nas veias mais superficiais, porque aí você pode até gerar uma reação inflamatória maior em função do calibre da veia, mais do que a esclerose do vaso propriamente dita. Então, assim, na safena, eu não sei se o ponto de punção dele foi ali onde está hiperemiado ali no terço médio para o terço distal da coxa, mas a priori, talvez uma punção mais proximal. Não sei se foi nesse ponto, os 5 ml da safena, mas com certeza teria que subir no terço proximal de coxa. E das varicosidades muito superficiais, às vezes realmente o pessoal fica com receio de fazer uma concentração baixa, não faz a concentração necessária do vaso e acaba que você, às vezes, leva uma reação desfavorável no tratamento do vaso. A concentração acho que tem que ser proporcional ao calibre real do vaso, realmente. Mas aí a distribuição desse volume eu talvez tivesse distribuído de forma mais pulverizada. E estando nessa fase aí, com certeza, um anti-inflamatório, muitas vezes até corticoides, para poder a gente, parenterais, talvez, para a gente conseguir uma resposta mais rápida, porque isso aí dói pra caramba, isso aí dói muito. E não tem como drenar, na verdade, nessa fase. Nessa fase aí, com uma semana depois, se eu não me engano, não foi uma semana? Hã? Uma semana. Pois é, uma semana depois você praticamente não vai conseguir drenar nada ainda aí. Em relação a isso, talvez tivesse que fazer. Só uma dica rapidinho, pessoal, lembrar de terapia compressiva, só citar esse nome rapidinho. Certo. Bem lembrado, Fabrício. Então, assim, nessa fase aí a gente não consegue drenar muita coisa, a gente teria que esperar pelo menos 10 a 14 dias aí, talvez, para ter um momento mais adequado de drenagem desses vasos. E aí, bem lembrado aí pelo Fabrício, agora terapia compressiva nessa aí, Fabrício, também é uma condição difícil de fazer, porque a dor do paciente realmente limita muitas vezes o uso do paciente de meias compressivas, e aí nesse caso a terapia de baixa elasticidade talvez fosse até mais eficiente do que a elástica, né? É isso aí. Bom, alguém quer fazer algum comentário, Cruz? Não, siga em frente aí. Então tá, eu vou... Vocês colocariam algo tópico? Eu vou falar sobre isso agora. Eu só vou dar uma opinião aqui, que é difícil a gente falar sobre a questão científica, eu vou falar o que tem na literatura. Em relação ao anti-inflamatório, eu concordo plenamente. Eu acho que esse paciente vai precisar. Em relação ao anti-inflamatório hormonal, realmente, na fluoride química, a gente vê alguns pacientes que vão bem, às vezes, com diprospan, beta-30, realmente ajuda às vezes.
Em relação à terapia compressiva, por mais que exista uma indicação muito clara na literatura, a gente não tem muita evidência em relação a isso. E realmente é desconfortável para o paciente. A gente usa muito taping para esses pacientes, porque não tem o desconforto da compressão concêntrica, que incomoda esses pacientes. O taping melhora muito a propriocepção, reduzindo a dor. Eu, particularmente, gosto muito de usar o taping para esses pacientes. Em relação à drenagem do escleros, pessoal, aqui nós vamos brigar porque nós não temos resposta. Mas eu vou ser bem sincero. O que tem na literatura? É fato que o que esse paciente teve foi uma flebite química. Eu vou discordar um pouquinho do Getúlio, porque, na verdade, esse paciente ele merecia 1 a 2%, porque eram veias grandes, 0,5% não rolaria, não. Eram veias grandes. E, na verdade, a flebite química dele aconteceu porque eram veias muito grandes. A safena desse paciente provavelmente era bastante grande. E mas aqui é uma coisa difícil. Que eu estava colocando aqui, na verdade, a concentração talvez tenha sido até baixa, a depender do calibre do vaso. Eu entendi que você usaria concentração mais baixa. Não, mais baixa e era pior ainda. Bom. Eu estava colocando que talvez até mais a depender do calibre do vaso. Né? Concordo plenamente com você daí. Eu usaria concentrações de 2%, provavelmente, para esse tamanho de vaso, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Eu usaria concentrações maiores até pelo tamanho desse vaso, sem dúvida nenhuma. Eu entendi errado o que você falou, Getúlio, desculpa. Então, esses vasos são vasos muito grandes para ser tratados, às vezes, com 1%. E, às vezes, com o receio de pigmentar a pele, né? É isso que o Getúlio, acho que foi isso que você comentou, né, Getúlio? Exatamente, é isso aí. É exatamente isso. Concordo. Aí você faz, às vezes, uma esclerose parcial do vaso. Né? Você não faz uma esclerose porque usou uma concentração pequena. Quem assistiu às aulas viu o que acontece num vaso grande como esse, a espuma flutua. Ela não faz uma esclerose química. Agora, a grande questão é que aqui, provavelmente, com esse tamanho de vaso gigante, e com uma concentração de polidocanol a 1%, provavelmente esse paciente não fez uma esclerose química. Drenar esse vaso, provavelmente você não vai encontrar um esclero só, né? Porque não é uma flebite química apenas, provavelmente. Você deve ter um trombo inflamatório aí junto. Por isso que está tão vermelho assim. Numa flebite química, a gente não iria encontrar uma situação dessa aí. Então, acho que agora, nessa fase inicial, sem dúvida nenhuma, é fazer um anti-inflamatório, terapia compressiva. Mas eu vou ser bem sincero, tem casos que eu prefiro dar uma puncionada e drenar, porque alivia muito. Vai ter esclero, sim. E, na verdade, a intenção é tentar aliviar um pouco, porque esses casos doem muito, cara. Muito mesmo. Então, às vezes, você pegar com ultrassom, achar a área hipercogênica, onde tem escleros, e drenar, já alivia muito. Esse é o caso que eu faço punção guiada com ultrassom. Porque nesses casos você só vai conseguir drenar as áreas hipercogênicas. Então, melhor fazer guiado com ultrassom e tentar aliviar um pouquinho a pressão dentro desse vaso já ajuda muito. Né? Mas e fazer a punção direta, tentar espremer, você vai judiar do paciente pra caramba. Então, esse é o caso que a drenagem do esclero, se for fazer, eu faria guiado com ultrassom nas áreas hipercogênicas, aspirando, sem ficar apertando o paciente, só para dar uma aliviada, para tentar achar as áreas onde realmente tem escleros, tá? É uma opinião pessoal, porque realmente a gente vai conflitar aqui, porque não tem resposta para isso, tá? Em relação ao volume, eu deixei aqui o que tem no segundo consenso, que o volume máximo por punção são 6 ml para essa fena, não é um volume grande, não. 5 ml é um volume dentro do padrão, lembrando que a média foi 4. E o volume máximo por punção em varizes tronculares é 6 e a média 4. Então, em relação ao volume, o volume está dentro. É só a concentração que eu concordo plenamente com o Getúlio, que eu usaria concentrações maiores. Mas, na verdade, eu coloquei esse caso para a gente pensar naquela ideia que eu venho colocando na aula, que é a ideia de tratamento estagiado. Né? Que é a ideia de tratamento estagiado. Esse aqui são casos que a gente fez recentemente, ó.
um paciente deixa eu colocar aqui no modo apresentação, um paciente com varizes bastante grande, tá? A gente colocou um garrote bem acima da veia dele, deixou esse garrote 5 minutos, tá? Fez a espuma. Esse é o segundo ponto de punção, tem um ponto de punção lá em cima e um segundo ponto de punção aqui embaixo. Foram 2 pontos de punção. E esse é o resultado imediatamente, só para lembrar, no ultrassom, 0 espuma para baixo do garrote, tá legal? 0 espuma para baixo do garrote. E esse é o resultado logo após o tratamento desse paciente. Da mesma forma, essa paciente, um tratamento estagiado, garrote ali, você vê a marca do garrote. Ela fez 2 punções também, uma distal e uma proximal, esse é o resultado dela, tá bom? Então, eu acho que o paciente com varizes grandes, se eu optou por espuma, hoje a minha preferência é esperar essas vezes diminuírem de tamanho e fazer o tratamento a posteriori das varicosidades, tá? Sem dúvida nenhuma, a gente evita bastante, seja o risco de flebite química, como a flebite inflamatória por um tratamento inadequado dessas varicosidades. Vale lembrar essa situação, né? Que é muita gente acha que sempre usar a menor concentração é melhor e o menor volume. Está errado. Você tem que usar a concentração mais adequada possível e o volume a ponto de conseguir preencher toda a veia, né? O volume de menos também é ruim. Tá bom?